Impressionar cansa, mas construir fortalece. Aquela construção que não cabe no Instagram, aquela construção que não cabe apenas em algum bem material que foi adquirido. Quando nós colocamos o foco em apenas mostrar, provar para os outros de que conseguiu algo, de que conquistou algo, primeiro a gente já começa com o objetivo errado, com o propósito errado. Por quê? Nós estamos sim nessa terra para colher do melhor, desfrutar do melhor, mas enquanto esse melhor estiver focado no que o outro vai achar, no que o outro vai falar, ele não chega ao máximo potencial no qual poderia. Você tem sonhos para realizar e não pessoas para impressionar. É a nossa dose do dia do Café de Milhões. Em meio à busca desenfreada de sempre querermos mais e mais, existe uma linha muito tênue entre identificar o que realmente somos, o que queremos e o que a sociedade quer que tenhamos. Somos bombardeados a todo momento de propagandas, anúncios e conquistas de outras pessoas nas redes sociais. Mas se não soubermos o que realmente queremos ou não, a sensação de nunca estar bom, ela não passa. Parece ser óbvio, mas quantas pessoas compram o que não podem apenas para postar e mostrar para os outros, e que no fundo nem queriam tanto assim. Não se distraia. Anota em algum lugar nesse momento. Não se distraia. Você tem sonhos para realizar e não pessoas para impressionar. Quando você sai do caminho, você prolonga e adia a realização do que você realmente quer. Concentre-se no que você realmente quer. É muito comum, quando a gente vê algo nas redes sociais, mudar o foco, mudar algo que você quer tanto realizar, algo que você quer tanto conquistar. E sim, a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeros sonhos que podem ser realizados, mas lá no fundo, lá no teu coração, tu sabe qual que é a próxima conquista que tem preparado para você. O próximo projeto que, se você colocar em prática, vai te levar para resultados melhores e maiores cada vez mais. Só que quando a gente começa a se comparar com o outro, nós perdemos esse foco. A comparação, ela é boa quando a gente se compara apenas com nós do ontem. A grama do vizinho, ela sempre vai parecer mais verde. As conquistas das outras pessoas que trabalham com o mesmo que você sempre vão parecer maiores e melhores. Mas elas postaram, elas divulgaram o processo para chegar nelas? Muitas vezes não. Então, o que a gente vê nas redes sociais? As realizações, o processo, o plantio, o dia após dia? Não. E mesmo que uma pessoa fosse estar o tempo todo postando o que ela faz para chegar naquela realização, se você fosse estar atento a postar tudo que tu faz ao longo do teu dia, da mesma forma você escolheria o que está sendo postado. Da mesma forma, não tem como postar às 24 horas. Só se você ficasse ao vivo por 24 horas, onde você vai, a câmera vai junto. Então, o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê das outras pessoas, é o momento da colheita, né? E que bom, porque a gente não quer ficar vendo problemas, coisas ruins, a gente quer ver coisas boas. Mas, se o foco está em apenas mostrar essas coisas boas e não realmente viver, aí o foco ele tá distorcido. Você tem sonhos para realizar e não pessoas para impressionar. Eu vou te fazer um questionamento que talvez você nunca se fez, mas que talvez seja uma das grandes viradas quando o assunto é propósito e realização pessoal. Se hoje, vamos lá, se hoje você pudesse escolher algo para ser o seu próximo objetivo realizado, o seu próximo sonho alcançado, mas você não pudesse postar,
isso nas redes sociais, você não pudesse postar, olha gente o que eu comprei, olha gente o que eu realizei, o que é que você faria? O que é que você realmente iria querer? Você já se questionou quanto a isso? Porque se a gente parar pra pensar, né, há um tempo atrás, esse era o normal. Hoje o normal é a cada dia a gente querer uma coisa nova, querer algo novo, fazer algo novo. Mas quando a gente se questiona, se eu não pudesse postar isso ou mostrar para os outros, eu realmente iria querer? Aí muitas vezes a gente identifica o que é uma vontade externa e o que é uma vontade que veio de dentro de você. Porque com tantos estímulos, com tantos anúncios, com tantos conteúdos, com tantas opiniões das outras pessoas, é uma linha muito tênue para se perder da sua própria opinião. Então, se fosse focar só em realizar o que você tanto quer realizar, sem provar nada para ninguém, sem você poder postar o que está acontecendo, o que é que você realmente ia colocar o teu foco, a tua energia? Porque aí faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Porque aí quando acontece essa realização, você vai estar bem. E você não precisa provar nada para ninguém. Ontem a gente falou sobre isso aqui. Mas você precisa provar para você mesmo que você está melhor do que o ontem, você já evoluiu de ontem para hoje, seja numa decisão que você tomou, num comportamento diferente que você teve. Empresário maduro, ele troca a validação por direção. Ele troca a validação de querer agradar todo mundo a todo momento pela direção. A direção que vem lá do alto, a direção que você sente de qual é o caminho a ser percorrido. Então é aquilo de colocar todas as tuas energias em primeiro, fazer o básico bem feito todos os dias e depois inovar, depois melhorar, depois ir passo a passo, degrau por degrau da escada. Quando o foco está em o que realmente a gente quer tanto viver, você possibilita isso o quanto antes. Porque é aquela visão que eu sempre trago aqui pra ti. Aquela visão do ponto A e do ponto B. O ponto A é onde você está hoje. O ponto B é lá na frente. É aquele objetivo que você quer tanto alcançar. E aí você viu algo aqui pra direita, você se desvia. Você viu algo pra esquerda, você se desvia. A todo momento. E quanto mais você vai se desviando do teu foco, mais você tarda essa realização. Quanto mais você for pela opinião do que os outros vão falar, o que os outros vão achar, mais você deixa de viver o que você tanto quer viver. E gente, que eu não digo, então agora você vai parar de mostrar as tuas conquistas nas redes sociais. Não é isso. E muito pelo contrário, tá? Quando a gente mostra, nós incentivamos, nós inspiramos outras pessoas também. Mas eu quero que a nossa dose do dia, ela alinhe o teu sentir. Você pode mostrar o que você vai conquistar, a tua empresa crescendo cada vez mais. Até a percepção que as pessoas têm olhando isso de você, essa percepção ela muda, ela é muito positiva. Então continue fazendo isso. Só que não faça as coisas só por isso. Sempre pense assim, se eu não pudesse postar, eu estaria fazendo isso aqui? Porque muitas coisas que nós imaginamos que vai ser a realidade dos sonhos, a rotina dos sonhos, quando você chega nela, não é bem aquilo que você pensava, que você imaginava. E eu digo porque tinha algo que ardia no meu coração em realizar. Algo que eu queria estar vivendo daquela forma. E quando foi possível, as duas últimas vezes que aconteceu, eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu realmente gostaria de estar fazendo isso nesse exato momento? Quando você acha que o desfrutar ele vai ser muito melhor. Por isso não se confunda com o que é mostrado nas redes sociais. Não se confunda quando a grama do vizinho parece mais verde.
Talvez para ele esteja fazendo muito sentido aquilo, mas tem a ver com o propósito dele, com os sonhos dele. Precisa fazer sentido para você. Então, o primeiro alinhamento da nossa dose do dia. Vai se comparar que seja apenas com você do ontem. E claro, tem sonhos, conquistas que a gente vai saber se é realmente aquilo que nós queremos quando ela já for possível, quando ela já estiver acontecendo. Se você se sentir como você imaginou, continua, constância, para cada vez crescer mais, cada vez ser melhor. Mas tá tudo bem se você também imaginou que seria algo e daqui a pouco você precisa recalcular a rota. É melhor você, às vezes, recalcular a rota do que ficar fingindo para si mesmo algum sentimento. Se tá fazendo sentido para você, clica aqui no like, no curtir para eu saber. Hoje eu quero te questionar. Sempre temos um questionamento aqui do ladinho da dose do dia. Como seria o seu dia a dia dos sonhos? Como você se sente realizado? O que você se vê fazendo? Se você fosse pela sua intuição, se você não fosse poder postar aquilo, o que você realmente estaria fazendo? A nível de empresa e a nível pessoal também. Talvez você vê alguém conquistando muitas coisas, alguém... Vamos imaginar a realidade agora. Você vê alguém que está vendendo muito, mas essa pessoa ela está acordando muito cedo, ela está dormindo muito tarde, o dia todo ela está enviando para todo o Brasil, e está uma loucura a empresa dela. E aí outra pessoa, ela também está vendendo muito bem, mas ela faz isso meio período do dia, o outro meio período ela prioriza em fazer algo por ela, algo pelos seus ou ficar com os filhos. Você vê que essas duas rotinas elas são completamente diferentes. Qual que é a rotina mais satisfatória? Qual que é a rotina certa? As duas. Só que agora qual que é a certa para você? Mediante isso que eu falei. Porque às vezes a gente tem uma visão do que é sucesso, do que quer, mediante o que os outros estão conquistando, o que os outros estão fazendo. Eu sempre trago esse exemplo para as alunas também, quando a gente mexe na logística do negócio, onde eu pergunto assim: o que você prefere se você fosse poder escolher a logística da tua empresa? Você prefere ter um ponto físico em que ele esteja ali lotado, os clientes chegam a todo momento, você atende os clientes presencial todos os dias, ou você prefere que as suas vendas sejam mais online, você pode trabalhar de casa ou de qualquer lugar do Brasil? 50% vai falar que é o primeiro, 50% vai falar que é o segundo. Qual que é o certo? O que é o certo para você? Aí às vezes por querer impressionar alguma pessoa ou impressionar alguém, você vai lá e desvia do caminho. Faz totalmente o contrário do que você realmente quer. E há tempo de você analisar tudo o que está acontecendo e tomar essas decisões. E tá tudo bem se você identificou ao longo da nossa dose do dia se tem alguma coisa que até hoje você fazia para impressionar os outros. E o que a gente vai fazer a partir de agora, então? Talvez você identifique que estava fazendo algo para impressionar, mas ao mesmo tempo você quer aquilo. Ao mesmo tempo faz sentido para você também. Se for esse o motivo, você vai apenas se concentrar em não provar, mas no teu sentir. Os ganhos que você vai ter com isso. Porque às vezes o outro não tá tão preocupado assim como a gente imagina. Ou não iria comemorar tanto assim junto como se imagina. Então, se for esse o caso, foca no teu sentir, nas colheitas que você vai ter, e os outros ganham como consequência também, eles ganham junto. Agora, se você identifica que tem algo que está sendo 100% para impressionar o outro
E quando você realizar aquilo, talvez você não queira mais tanto assim aquilo, aí é hora de repensar. Imagina que aquela realidade já fosse ser possível, já estivesse acontecendo no dia a dia. Essa realidade, ela te traz paz, ela te traz realização. Você se vê feliz com isso acontecendo? Aí ok, bora pra frente, bora pra cima, vamos fazer acontecer. Se você vê como uma conquista, como algo muito bom. Agora, se for do contrário, se questiona o porquê você está fazendo isso. Se não tem formas diferentes de chegar nesse mesmo resultado. E às vezes vai ser ajustes nas decisões ou ajustes na rotina que já vai possibilitar um sentir melhor, uma realização melhor. A comparação com o outro, se o outro conquistou isso, eu também quero, isso rouba a nossa energia, isso rouba o nosso foco. Agora, a comparação com quem nós fomos ontem, com quem nós fomos no ano passado, na semana passada, essa comparação ela é sadia e eu recomendo que você faça. Não se comparar com o outro, mas com você mesmo. Porque aí você consegue medir, mensurar a tua evolução. Não tem como mensurar a tua evolução com a evolução do outro, do teu concorrente, de alguém que realizou algo que você quer realizar. Por que não tem como mensurar? Você não sabe do que aquela pessoa abriu mão muitas vezes. Do quanto aquela pessoa se esforçou. Ou do quanto faz sentido para ela aquele formato de negócio. Fazer tudo da forma como está acontecendo. Então não tem como mensurar o plantio do outro, tem apenas como ver a colheita. Mas o seu, o nosso, nós temos a possibilidade de medir tanto as métricas do que está acontecendo, se nós estamos no caminho certo ou estamos desviando, onde que eu preciso colocar o meu foco, onde que eu preciso estar colocando a minha energia. Os sonhos grandes, aqueles maiores sonhos que você tem, eles não exigem de espetáculo, mas eles exigem de constância. O arroz com feijão, o básico bem feito todos os dias. Porque se o foco for apenas o grande dia, apenas o provar algo para alguém, pode até que aconteça. Pode ser que até aconteça. Só que você não vai talvez conseguir manter a constância da mesma forma. Agora, se for por você, pelos seus, pelo seu propósito, pela sua família, pelas pessoas que ganham junto com você, por uma geração que você queira levantar, por algum sentido que aquilo tenha, por algum propósito que você vai realizar com aquilo, aí se torna mais forte. Tu percebe que quando faz mais sentido para ti, você ganha mais força, mais gás para fazer acontecer? Então, se você identificou alguma coisa que talvez esteja fazendo por validação dos outros ou para mostrar para os outros e você percebeu nessa live, o meu objetivo com a dose do dia ela já foi cumprida. Já está ok esse objetivo. Agora que você também se questione ao longo dos dias. E é um exercício diário que a gente faz. Porque toda vez que a gente vê que alguém conquistou algo, que alguém fez algo, no momento vem aquele pensamento, eu também poderia fazer. Ou, eu também poderia comprar isso aqui, gostei. Mas precisa fazer sentido pra você, tá? Então, impressionar os outros cansa, mas construir de pouquinho em pouquinho todos os dias é isso que fortalece. Pra gente finalizar a nossa dose do dia do Café de Milhões, hoje ela foi: você tem sonhos para impressionar você tem sonhos para realizar, não pessoas para impressionar. Então, como a gente faz no final de cada dose do Café de Milhões, se você puder, feche os teus olhos nesse momento e toma uma respiração profunda que a gente vai pedir pelo nosso dia. Então, feche os teus olhos nesse momento
Toma uma respiração profunda e se concentra no aqui e no agora. Meu Deus, nós estamos aqui hoje, primeiro para agradecer por tudo que já acontece, por todas as realizações que o Senhor já nos permitiu. E hoje a gente vem te pedir a clareza, a certeza do que nós realmente queremos. Tanto o que é realmente a nossa vontade, como também o que o Senhor tem preparado para nós, que é sempre melhor e maior do que possamos imaginar. Que a todo momento que a gente entrar em comparação com o outro, que seja percebido na mesma hora e que isso não se sustente. Que quando a gente ver o outro realizando, o outro conquistando, que o nosso olhar ele mude, que seja um olhar de inspiração, de admiração e não de comparação. Que a gente não se diminua, mas que sim, nós possamos a cada dia que passe olhar para trás, olhar para quem nós fomos ontem e ser muito gratos pelo que nós já nos desenvolvemos, pelos conhecimentos que a gente adquiriu, pelo próximo passo que a gente deu. Porque a gente sabe que muitas vezes a construção, ela é lenta. A construção é de passo a passo, de pouquinho em pouquinho todos os dias. E nós sabemos que o tempo do outro não é o nosso tempo. Talvez o nosso seja menor, talvez o nosso seja maior. Mas você quem sabe de todas as coisas. Hoje a gente pede para sentir paz no coração e a certeza, aquela fé de que já é possível, de que já é nosso. Que em algum momento, se alguém já realizou essa conquista, vai ser possível para nós também. Mas que a gente não pode desistir, parar no meio do caminho. E para isso, a gente precisa que a nossa fé seja alimentada. Aquela fé de que já é possível, que é só questão de tempo. E esse tempo necessário apenas o Senhor sabe. Então nos traga paz, nos traga entendimento, nos traga sabedoria para todos os dias caminharmos em direção à nossa promessa e não à promessa do outro. Que a cada dia que passe a gente abra mão daquilo que não nos pertence, daquilo que não está preparado para nós, para que dessa forma a gente consiga focar toda a nossa energia em realizar aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, aquilo que é uma verdade para nós, aquilo que faz sentido para nós. Que cada dia o Senhor nos traga mais clareza do que realmente é isso. E que esses projetos eles passem a acontecer dia após dia, de uma realização para outra. E para isso nós sabemos que se a gente for sozinhos por esse caminho, vai ser mais demorado, vai ser mais pesado e talvez ele nem chegue. Mas nós sabemos que se o Senhor estiver com a gente em cada passo, em cada decisão, em cada atitude, aí ele acontece antes do que a gente possa imaginar. Então no dia de hoje nós te pedimos, esteja presente em cada segundo do nosso dia, em cada decisão que for tomada, em cada próximo passo que a gente der. Porque nessa construção nós queremos que você seja a base de tudo, para que ela se mantenha a longo prazo, para que ela chegue o quanto antes possível. Então nós te colocamos na base dessa nossa realização. A ti nós entregamos o nosso dia, a nossa empresa,
e tudo o que vai acontecer ao longo dela. Amém? Amém. Você tem sonhos para realizar e não pessoas para impressionar. Foi a nossa dose do dia do Café de Milhões de hoje. O que você tanto quer, o que você tanto almeja, precisa fazer sentido para você. Nem desenhando para outra pessoa, às vezes ela vai entender o que arde aqui dentro do teu coração. E o propósito, ele é muito individual. Assim como os sonhos são individuais, eu acredito muito que cada um tá aqui nessa terra por um propósito. E ele é muito particular, muito individual. Então, às vezes, você quer externalizar esse propósito, essa vontade, esse sonho, e o outro talvez não entenda durante o processo. Mas quando a colheita chegar, quando ele se concretizar, aí essas pessoas, elas ganham junto com você. Então, sim, tem momentos que vai ser você e Deus mesmo. Mas esteja firme, forte, seja forte e corajoso. Porque nós nunca estamos sozinhos. E se Deus permite sonhar, Ele permite realizar. Começa a fazer as coisas que faz sentido para você, que faz sentido para os seus. A gente tá nessa terra de passagem, nessa vida de passagem, mas por que não aproveitar do melhor? Por que não desfrutar do melhor? Quando a gente viu, se passou mais um ano, se passou mais 10, se passou uma vida toda. E o teu negócio, a tua empresa, ela é um meio para que tudo isso seja possível. Então sim, cada vez sonhe mais alto, cada vez mire mais alto, mas esteja fazendo o que precisa ser feito todos os dias por você, por essa sua realização. Assim nós finalizamos mais uma dose do nosso Café de Milhões. Se você não tem o seu exemplar ainda, vai agora para qualquer post, qualquer story do Instagram, Daniele Becker Oficial, e comenta a palavra café, tá? Ele tá com frete grátis para todo o Brasil. Te desejar um ótimo dia, ótimas vendas, que seja um dia muito produtivo, muito abençoado. E agora bora lá fazer o que precisa ser feito.